Olha essa peça gráfica, gente, que linda. Novamente, é uma peça super simples, tá? Muito simples, mas que é muito legal, muito bonita mesmo, assim, muito interessante. Bom, galera, e para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. Ah, galera, e muito importante também, comenta, compartilha, envia essa live para o amigo que vai fazer TCC, tá? Isso é muito importante. Então, é isso que eu peço em troca aqui para vocês, porque realmente é super importante para a gente, tá? Então, vamos lá, continuar aqui. Para além do projeto, percebam também como que ele está integrado, não só do aspecto urbanístico, né, como a gente tem várias entradas, né, como ele não é concentrado, ele tem esses braços que abraça mesmo essa comunidade, que dá esse acesso a essa comunidade, mas para além disso, como que plasticamente, através dessas lajes verdes, como ele está também se conectando com esse espaço, com esse entorno, né? Isso é muito interessante. E com certeza seria um espaço de referência na cidade aqui, né? Ó, a implantação, gosto muito da implantação, gosto muito da complexidade que ele traz para o projeto, como ele incorpora toda a vegetação ao espaço, como que ele resolve tudo isso. Eu acho que está muito interessante. Novamente, aquele cuidado com o entorno, com as escalas, né? Então, ele não pensa só no projeto como usuário, né? Para além do usuário, nessas outras escalas. Aliás, somos arquitetos e urbanistas, né? Então, sempre considerando faixas de pedestre, como que será a caminhabilidade desse espaço. Isso é muito importante. Ó, a gente tem cortes, outros cortes, né? Aqui, embora, e é só para ser chato mesmo, tá, gente? Tão lindos os cortes, gosto muito dessa, é um estilo de representação gráfica, tá? Mas aqui, ó, perceba que nessa imagem, a gente já tem uma imagem que tem, percebam que ela é mais limpa, traz uma sensação mais interessante pra gente. Aqui a gente já tem uma imagem mais pesada, então numa pós-produção, por exemplo, no Illustrator, a gente conseguiria resolver isso aqui. Né? Eu mostro, inclusive, no meu curso, a gente reproduz, né, algumas peças gráficas e eu mostro como que a gente resolve essas questões, porque fica pesado, tá vendo? Ó? E se a gente resolvesse isso aqui, ficaria mais interessante. Mas não tira o mérito do Murilo, tá? Tão lindas de fato, são peças muito interessantes. Depois a gente tem essas outras peças que estão maravilhosas. E aí percebam, ó, são tão limpas. Eu amo essa representação, como ele coloca aqui. A diagramação também está muito interessante. Ele tá numa linha tênue aqui, porque ele colocou muita informação, e aí pode ficar poluída essa prancha, a gente poderia ter problema, mas aqui ele conseguiu colocar na medida, então, né, ficou show, tá muito bonitinho, de verdade. As peças estão lindas, né, tá tudo muito legal. Ó, essa representação, a qualidade, né, tonal dessas cores, como tá tudo suave, a gente não tem nada muito forte, então achei muito legal. Ele traz os detalhes, né, então ele mostra aqui, traz pra gente. A gente tem, ó, esse mapa, né, então ele traz aqui, ó, ele coloca pra gente o que é cada coisa através da legenda, e perceba como que é muito mais interessante, como é muito mais convidativo a gente conhecer o projeto dele através dessas peças, desses diagramas. E isso dá trabalho, né, gente? Isso dá trabalho, mas você tem recompensa sobre isso, né? Porque você consegue de fato olhar para esse projeto e se encantar. Porque para além da qualidade dele, você tem peças que estão explicando, você consegue entender esse projeto. Seria fácil até para um leigo entender. Quando você olha, é muito mais fácil do que olhar para uma planta chapada. Então, aqui nessas perspectivas, ele consegue ter uma visão mais ampla sobre isso, né? Aqui mais imagens. E aqui também tem outro ponto importante. Lembra que eu falei para vocês daquela casinha anteriormente, lá no início, que eu não gostei, inclusive de outras referências que eu acho que ele não foi muito feliz na sua escolha? Só que o Murilo, ele traz essas referências que não são tão qualificadas, que eu acho que não teve tanto impacto para ele, a não ser um projeto que eu vi que ele aproveitou bastante, que é aquilo que eu falei para vocês, mas ainda assim, né, e isso é muito positivo, ele conseguiu sair daqueles projetos. Então ele não utilizou aqueles projetos e ele consegue dar uma resposta, apesar dele ter batido muito naquela tecla do celulite, de tudo aquilo que a gente discutiu anteriormente, e eu estava com muito medo disso, ele consegue dar uma resposta extremamente sofisticada, percebe? Então ele traz aqui, ó, essa arquitetura responsiva, né? Então a gente não tem aqueles grandes vidros como a gente viu naqueles prédios, com aqueles subterfúgios de falar que, mas o meu vidro ele tem uma película não sei o quê, leeway, película não sei da onde. Não. Então aqui, ó, ele consegue dar respostas. A gente vai ver algumas outras imagens aqui, onde realmente ele faz um bom trabalho, né, nesse sentido. Achei muito legal também aqui essa passarela aqui elevada, onde a gente tem uma vista para aquele parque também, isso é super interessante, né, traz um potencial muito grande para o projeto. A gente tem a utilização de piso laminado de bambu, que eu não conheço muito, tá? Inclusive eu quero até pesquisar mais sobre, mas só para mostrar aqui para vocês. Depois a gente tem aqui, ó, o terceiro pavimento. Não preciso nem falar das peças novamente, né? Tão lindas. Uma coisa que eu achei super interessante também como ele faz esse rasgo aqui. Percebam também como ele coloca aqui a acessibilidade. Então a gente tem essa rampa, né, que dá acesso a essa fenda aqui. Ele abre uma fenda
que eu acho muito interessante também. A gente falou sobre isso no outro TCC também, sobre a Fenda, sobre o projeto do Oscar Niemeyer, então eu acho interessante. Né? Aqui também a gente tem taxidermia, né, que taxidermia, gente, é empalhar animais, né? Então é como se fosse uma exposição de animais empalhados aqui. Eu, sinceramente, eu não sei qual o objetivo aqui, né, mas só para mostrar para vocês que tem. Bom, gente, é uma análise, assim, é um react mesmo, tá? Eu não estou fazendo uma análise profunda, isso precisa estar bem claro para vocês, né? Se fosse uma análise profunda, a gente teria muita coisa para discutir aqui, e aí esse conteúdo aqui duraria horas e horas, só para que vocês peguem essas referências e alguns pontos que eu acho que são importantes de serem levantados aqui. Ó, a gente tem um mirante aqui, né, ele mostra pra gente. É só essa rampa aqui, ó, porque eu fiquei um pouquinho na dúvida com ela, porque eu tô achando ela muito inclinada, então eu não sei se essa rampa, ela tá respeitando a norma. Eu desconfio que não, tá? Mas não tenho certeza, não posso afirmar isso. Mas, ó, percebam que esse desnível aqui, que me parece mais ou menos essa altura, na verdade esse aqui parece ser mais alto, ele consegue ter uma rampa muito grande, né, e de fato é isso. Rampa é um negócio que você tem aí um desnível de 1 metro, você tem uma rampa imensa, e aqui a gente tem né, vendo essa escala humana aqui, a gente tem uma altura considerável, então eu creio que essa rampa aqui, ela não esteja atendendo, tá, gente? Pode ser impressão minha, enfim. Ó, inclusive ele traz aqui a NBR 9050, né, que é responsável pela acessibilidade, tá? Bom, mas é só um ponto importante para a gente levantar aqui. Aqui a gente tem outros espaços, né? Banheiro acessível. Aqui, novamente, é aquele ponto que eu falei para vocês, ó. Percebam que isso aqui daria para ser corrigido, né? Só para ser chato mesmo. Tão lindas as peças gráficas, mas eu corrigiria isso aqui. Então, eu tiraria, porque traz uma poluição para essa peça gráfica. Então, por exemplo, no Illustrator, a gente conseguiria manipular isso aqui e tirar, pelo menos afinar um pouquinho essa linha ou tirar, né, deixar um pouquinho mais claro, tá? Mas tá show. Aqui também a gente tem esse brise, né? Retrátil de bambu. Enfim, tá muito show. Aqui ele traz novamente o selo, né, para o céu. Então, sempre tem os selos. Aqui o projeto, ó. As peças realmente estão lindas, né, gente? Ó, que ele mostra um pouquinho. Percebam também como ele trabalha a topografia, né? Isso é muito importante. Lembra que a gente levantou essa bola lá atrás, que a gente tinha um terreno em aclive, então como que ele poderia trabalhar esse terreno? Se na verdade ele daria uma resposta sofisticada para isso, e ao meu ver aqui, pelo que eu estou olhando, parece que ele consegue dar uma resposta muito qualificada, né? Então, ele não cria grandes platôs, ele não cria grandes muros de arrimo, né? Então, isso é muito positivo, então ele consegue dar uma resposta nesse sentido. Aqui, a gente tem, olhando assim, eu acho que, na verdade, me causou uma certa angústia, porque a gente tem aqui uma pequena sala de reuniões, de infraestrutura. Só que aqui a gente tem um painel, ó, a gente tem as caixas d'água, depois a gente tem aqui um painel cadê? A gente tem a central de GPL, e a gente tem uma central elétrica, ó, que é o 4, que é essa salinha aqui, tá vendo? Ó, 4, que é esse carinha aqui. Então a gente tem uma central elétrica, a gente tem essas caixas d'água e a gente tem essa sala aqui, essa pequena sala de reuniões de infraestrutura. E a gente tem, se eu não me engano, são gases aqui, né? Deixa eu ver se ele... a gente tem esse setor aqui, mas me causou um certo estranhamento, porque eu acho que não seja o lugar mais adequado para se colocar uma sala de reuniões. Mesmo que seja para infraestrutura, mesmo que seja voltado para esse setor, eu acho que não deveria acontecer nesse lugar especificamente aqui, tá? Até por questões de barulho, né, de maquinário, de bombas, né? Por mais que essa tenha caixa d'água, mas existem bombas lá dentro, então tudo isso pode gerar muito ruído. Também não acho que seja o lugar mais seguro para se estar. Então eu acho, né, que não deveria estar aqui essa salinha, mas enfim, é só um ponto para que vocês observem e pensem sobre isso, tá? Aí depois ele vai trazer aqui para a gente o sistema construtivo. Então, o que é muito interessante também, porque ele traz pra gente concreto. Então ele vai falar aqui sobre laje nervurada. Beleza, laje nervurada, e aí é um ponto muito interessante, porque um dos estudos de caso que mais influenciou o Murilo, que é aquele que eu falei para vocês anteriormente, que tem aquele aspecto desconstrutivista, né? Ele utiliza madeira laminada colada, né? E madeira laminada, eu acho que os dois, madeira laminada colada e cruzada. Mas aqui o Murilo, ele vai contra isso e ele utiliza aqui concreto. Mas concreto não é sustentável, né, João? Depende. No caso do Murilo, eu acho que super ok, gente. E a gente tem até que pensar muito sobre isso, né? Esse é um discurso muito perigoso de falar que o concreto não é sustentável.
Depende, tá? Assim como eu afirmei para vocês que se você tem uma placa fotovoltaica e você tem reutilização de águas pluviais, né? Perdão, de águas cinzas e captação de águas pluviais, você não significa que você tem um projeto sustentável, aqui essa informação também acontece, né? Ela também é confirmada. Porque não é porque você tem um sistema que não é considerado sustentável, né? Como, por exemplo, uma taipa de pilão, que seria mais sustentável do ponto de vista da ecologia, mas não significa que o projeto não seja sustentável. Por quê? Porque aqui a gente tem um material que é pré-moldado, então ele vai gerar menos impacto no canteiro de obras. Isso já por si só é um ponto muito positivo. Para além disso, o projeto ele não se resume a isso, né? Então, o Murilo, ele traz várias soluções muito sofisticadas para abarcar a sustentabilidade. Então, não é um sistema que vai ter concreto que vá tirar nessa qualidade do projeto dele. Muito pelo contrário, existem projetos que têm um selo LEED, que é considerado um projeto, né, que realmente tem ele é taxado como um projeto sustentável e talvez não tenha um impacto tão positivo quanto o projeto do Murilo. Então, isso é um ponto muito importante, tá, gente? Muito importante que a gente perceba, que a gente refute até, tá? Que a gente pense sobre isso, que a gente faça uma análise criteriosa para que a gente não saia espalhando estereótipos por aí. Ah, tem concreto, isso não é sustentável. Depende. Depende da implantação. Ah, ele fez um projeto com madeira laminada colada, mas essa madeira, ela veio, eu moro no Rio Grande do Sul e ela veio lá, sei lá, da outra ponta do país. E aí? Ela veio lá do Mato Grosso do Sul, né? Então esse transporte, ele está gerando, né? Aumentando a pegada de carbono. Eu estou usando madeira laminada colada e taipa de pilão, né? Mas eu estou fazendo grandes muros de arrimo, né? Entende? Assim, então é muito complexo para se dar um diagnóstico de que aquela edificação ela é sustentável ou ela não é sustentável apenas porque ela tem uma característica. Não é assim que funciona, tá, gente? A gente precisa tomar cuidado com isso. Ó, depois a gente tem aqui o estudo solar, então ele traz aqui essas informações para gente, né? E a gente viu que ele consegue dar uma resposta sofisticada. Então, ó, ele traz aqui, né, esse detalhe nessa figura, onde ele mostra um corte, né, esse corte em detalhe. Aí, então a gente tem a grama, ele mostra como que está essa cobertura verde aqui. E aí a gente tem outros parâmetros aqui. Então a gente tem ventilação, e aqui ele coloca um cobogó, né? Deixa eu ver se é um cobogó mesmo. É um cobogó. A gente tem uma marquise, né? E aqui a gente tem essa seção, né? Então, isso continua, né? Esse sinal aqui demonstra pra gente que isso tem continuidade. Então, ele faz esse estudo aqui. Outra coisa que eu preciso falar para vocês, gente, eu não conheço as características, eu precisaria dar uma olhada na zona bioclimática 1, tá? Então, a gente precisa também sempre estar atento a isso, sobre essas características desse lugar, tá? Então, para além de quais as características daquele lugar, dessa zona específica, mas quais os materiais a gente deveria estar utilizando, né, para essa cobertura, por exemplo, né, se a gente tem, por exemplo, Brasília, que é uma região que está uma zona que é quente e seca, né? Então, é uma característica específica. Agora, se a gente está em Manaus, que é um lugar que chove bastante, ou seja, o índice pluviométrico é alto e é quente, a gente tem uma característica completamente diferente, portanto, respostas que são completamente diferentes. Isso é extremamente positivo, né, para a linguagem plástica da edificação, inclusive. Quanto mais responsivo, mais personalidade e mais característico vai ser aquele seu projeto. Portanto, daí vem a crítica àquele tipo de projeto que é todo envidraçado, porque quando ele é assim, significa que ele não tem personalidade, ele não condiz com a nossa produção contemporânea e, para além disso, ele não é responsivo, né? Então, isso é muito importante.